Essa aí para vocês? Sim, Sim, tá Pronto, aparecendo. tá aparecendo sim, pode ficar tranquilo. perfeito, meu irmão. Bom, eu vou falar rapidamente, até acho importante, até por conta do evento de hoje à tarde, né, falar um pouquinho de mim, porque os irmãos têm, inclusive, a vontade de perseguir esse caminho que eu e Piva e mais alguns queridos irmãos vêm fazendo ao longo dos anos, né? Eu fui iniciado nas grandes lojas de São Paulo, na Glesp, em 22 de junho de 1979. Fui instalado venerável mestre em 17 de junho de 1985. Sou autor do livro Rito Francesa Moderna, Fundação Usos e Costumes do Brasil, que foi lançado em 2018. E é esse livro aqui, não sei se os irmãos estão conseguindo ver. E esse mesmo livro foi traduzido e lançado na Espanha em 2022. E agora, em 2023, com o apoio do nosso querido irmão Vinícius e da loja Filosofia e Ciência, nós editamos a segunda edição, revista e otimizada. Esse daí, então, é um material que nós estamos divulgando, inclusive, nessa palestra de hoje. Eu sou maçom do Real Arco, sou emérito acadêmico da MALBA, Academia Maçônica de Letras e Artes da Bahia, sou comendador da extinção maçônica do GOB, maçom emérito, benemérito e grande benemérito do GOB Bahia, tenho a comenda de defensor perpétuo do Rito Moderno, do Supremo Conselho do Rito Moderno, comenda de reconhecimento e de grande reconhecimento maçônico do Supremo Conselho do Brasil do grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito, da Sede São Cristóvão, sou ex-secretário de orientação ritualística adjunto do Rito Moderno, do GOB Bahia, ex-secretário de orientação ritualística do GOB Bahia, ex-deputado estadual da PAEL Bahia, ex-delegado do Supremo Conselho do Rito Moderno para os estados da Bahia, Sergipe e Piauí, grande inspetor-geral, grau 33 do Rito Adorinamita, do ECMA, Rito Escocês Antigo e Aceito, São Cristóvão, grau 9 e último do Rito Moderno, SRM, membro fundador da loja Eurípides Barbosa Nunes, 464 Rito Moderno, em Teresina, no GOB Piauí, e atualmente membro regularizado na loja Cavaleiros do Delta, 4544, Luiz Correia, GOB Piauí. E assim, meus irmãos, com essa breve apresentação, espero que todos os irmãos um dia também trilhem esse caminho de tantos anos de trabalho como nós vimos fazendo ao longo do tempo, e vamos trabalhando. Esse é o livro que eu falei para os irmãos, que foi lançado em 2018. Essa é a versão em espanhol que nosso irmão Joaquim Vilalta traduziu e ainda está disponível através da Amazon, né? Ali são os detalhes do produto. Esse é o livro que eu mostrei agora para vocês, que com o apoio do nosso querido irmão Vinícius Pereira, de sua loja Filosofia e Ciência 229, federada da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, foi lançada a segunda edição otimizada, que pode ser adquirida, talvez, no link que está ali colocado. E também, esse trabalho conta com a colaboração especial dos queridos irmãos Marcos Vinícius Pereira da Silva, mestre da loja Filosofia e Ciência 229, jurisdicionário da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, que é cavaleiro da Sapiência, grau 9 e último do Rio Moderno, nosso querido irmão Lázaro Sadraque Meira Júnior, Araújo, cavaleiro Rosa Cruz, grau 7 do Rito Francês ou Moderno, Gustavo Patuto, soberano grande inspetor-geral, grau 9 e último do Rito Moderno, Supremo Conselho Paranaense do Rito Moderno Francês, está em Curitiba, Paraná, Brasil, José Maria Bonatti Botares, soberano grande inspetor-geral de honras SRM, nosso querido irmão Anderson, mestre maçom, membro das lojas da Inglaterra e também das lojas de marcas na Inglaterra, meu querido amigo e orientador, professor Pablo Antônio Iglesias Magalhães, historiador, membro ativo do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia, autor de diversos trabalhos acadêmicos, entre tantos, eu separei dois aqui, que é a Sociabilidade Maçônica na América Portuguesa, que trata do processo contra o pedreiro livre Manuel Ferreira Lima da Silva, em 1817, e a Cabala Maçônica do Brasil, que é o primeiro Grande Oriente brasileiro, Bahia e Pernambuco, de 1802 até 1820. E também um agradecimento especial ao querido irmão Lázaro Rocha Menezes Rios, incentivador e colaborador que proporcionou a concretização dessa importante obra maçônica, extensiva a tantos quantos se envolverem na divulgação da mesma. Nós temos aí o apoio incondicional da loja Filosofia e Ciências, jurisdicionada da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, conforme nós já tínhamos dito. Bom, meus irmãos, fruto de pesquisas em dezenas de artigos e livros sobre o assunto, o presente trabalho visa elucidar alguns pontos que convergem a situações distintas, sendo algumas equívocas quanto à interpretação de alguns autores sobre o início da maçonaria no Brasil. Denomina-se como rito moderno tudo que parte da primeira grande loja da Inglaterra, que se diz fundada a partir de 1717 e que segue a ritualística nos moldes da publicação feita por Samuel Pritchard em 1730, no famoso livro A Maçonaria Dissecada. Alguns maçons simpatizantes do tradicionalismo antigo fundam, em 1751, uma segunda grande loja, tida então como a dos antigos. Em 1813, as duas se fundem, criando a Grande Loja Unida da Inglaterra. A obra de Pritchard, traduzida para o francês, passou a ser praticada pelas primeiras lojas fundadas na França. E, por conveniência de interpretação, passou a se chamar de rito francês ou rito moderno. E ainda, como soe ser mais coerente, rito francês ou moderno. Bem, meus irmãos, colocado esse pequeno preâmbulo, vamos à história do rito em Portugal e em nosso país, Brasil. Conforme Crávio diz em sua obra de 1843, remonta até cerca de 1730 a fundação, em Portugal, das primeiras lojas sob a influência da França e Inglaterra.
Em 1815, o regente Dom João VI decretou que o Brasil deixasse de ser colônia para merecer a condição de igualdade com a antiga metrópole do reino e passou a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em busca de seus ideais, maçons brasileiros e portugueses objetivavam uma melhor condição social dos seus povos, baseada na trilogia Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Nesta senda, fundaram, em 1822, o Grande Oriente do Brasil, sob a égide do rito moderno. E sendo este, como todo o Grande Oriente, praticante do rito francês, ao constituí-lo como sua célula máter, lhe foi possível conduzir e irradiar sua chama iluminista, emancipadora e libertária até os dias atuais. Para a história da maçonaria no Brasil, nos coube a missão de compilar dados importantes, que ao final restou comprovado o quanto é importante a preservação da memória registrada, pois se assim tivesse ocorrido, esse trabalho não teria sido necessário. Dessa forma, daremos início aos fatos mais importantes reservados a essa palestra. Nós temos no livro do nosso querido irmão Ken Ismail, Mistificando a Maçonaria, o seguinte trecho que eu separei. Na verdade, a maçonaria brasileira não nasceu no Rio de Janeiro. Tampouco, lá foi o berço da primeira obediência maçônica. Evidentemente, a loja Comércio e Artes nunca foi a loja primaz do Brasil. Na verdade, não foi nem a 10ª, quanto mais a primeira. Apesar dos esforços de muitos autores maçons em negar isso. O pioneirismo maçônico brasileiro nasceu no Nordeste, mais precisamente na Bahia. E sobre a loja Cavaleiros da Luz, na Bahia nós temos o seguinte. Historiadores de renome no mundo maçônico, como José Castellani, Frederico Guilherme Costa, Ricardo Mário Gonçalves, entre outros, escreveram que a primeira loja fundada no Brasil foi a Cavaleiros da Luz. Para tanto, eles se baseavam em escritos de Borges de Barros, publicado no volume 15º dos Anais do Arquivo Público da Bahia, intitulado Primórdios das Sociedades Secretas da Bahia, onde se afirma que, tendo aportado a Salvador a fragata francesa La Preneuse, comandada pelo capitão Larcher, logo se tornou alvo de visitas dos homens mais esclarecidos da Terra e que dessas visitas, que se converteram em reuniões, surgiu, a 14 de julho de 1797, a loja maçônica Cavaleiros da Luz. Nós temos aqui um recorte da revista Retalhos de Maçonaria, número 4, de 15 de dezembro de 2011, na página 9, que tem o seguinte comentário. Durante essa época, surgiram vários personagens que, com suas ideias, influenciaram de grande maneira as ideias libertárias. Podemos citar o almirante Aristides Alberto Petit-Toit, que chega no Brasil em 1791 e funda o grupo Cavaleiros da Luz. Quando do Petit regressar à França, continua seu trabalho Larcher. Estamos no ano de 1796 e se diz que esse homem fundou uma loja maçônica com o nome de Cavaleiros da Luz e que é considerada por muitos como a primeira loja maçônica no Brasil. Com o mesmo contexto da matéria anterior, na Enciclopédia da Maçonaria, encontramos, ostensivamente, para empreender alguma pesquisa científica, do Petit-Toit chegou ao Brasil em 1791. Na Bahia, ele fundou uma ordem secreta chamada Cavaleiros da Luz. Ele logo teve que voltar para a França e seu trabalho foi continuado por Larcher, que chegou em 1797 e influenciou diretamente a conspiração de 1798 contra a coroa portuguesa. E nós temos no trabalho acadêmico Novas Perspectivas sobre a Presença Francesa na Bahia em torno de 1798, onde lemos que Larcher aportou em Salvador em novembro de 1796 como passageiro do navio luso-brasileiro Boa Viagem, onde permaneceu por cerca de um mês até retornar no navio português Bom Jesus à Europa em 1797, ou seja, em janeiro de 1797. No livro da sedição de 1798, A Revolta de 1804 na Bahia, nós vemos que, em pesquisa feita pela historiadora Cátia de Queiroz Matoso, Larcher, expulso pelos colonos franceses, foi colocado a bordo do navio Boa Viagem, e foi este que o trouxe ao porto da cidade de Salvador, sob a alegação de avaria, em 30 de novembro de 1796, retornando em 2 de janeiro de 1797. Dessa forma, Larcher não estava na Barra, Salvador, Bahia, em 14 de julho de 1797, conforme citaram em suas obras os eméritos escritores citados anteriormente, entre outros que se basearam nos escritos de Borges de Barros. Dadas essas informações, cremos, sem possibilidade de prova cabal, que a loja Cavaleiros ou Cavalheiros da Luz pode ter sido, sim, a primeira loja maçônica no Brasil, porém, não dentro da fragata Preneuse em julho de 1797. Voltando a Portugal, sabemos que o Grande Oriente Lusitano teve as suas bases instituídas por volta de 1800, tendo como primeiro grão-mestre em 1803 o desembargador Sebastião de Sampaio, nome simbólico epiteto, mudado depois para Egas Muniz. O rito oficial do Gol, adotado em seu início, é o rito francês ou moderno, logo codificado através da Constituição de 1806, a qual incluía toda a organização do rito no seio do Gol, seguindo o formato francês. Conforme historiadores maçônicos, em 1802, o irmão Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, nome simbólico Aristides, foi enviado a Londres e França, no intuito de obter regularização através de tratados e cartas patentes com as potências regulares desses países. Está confirmado nas referências feitas na respeitabilíssima obra de William Preston, Ilustrações da Maçonaria, de 1804, e na página 371 que veremos a seguir, onde nós lemos que a Grande Loja foi feita em maio seguinte, outro apelo, através do mesmo canal, o Duque de Sussex, da parte de 4 lojas de Portugal, as quais credenciaram Peter Hipólito Joseph de Costa, para, em seu nome, solicitar autorização regular
a fim de praticar os ritos da ordem, sob a bandeira e a proteção inglesa. Após madura deliberação, determinou-se que todo estímulo fosse dado aos irmãos em Portugal, mas que uma lista de tais nomes deveria ser remetida à Inglaterra. E também temos na ata Lacumoro de Claude Antoine Tory, edição de 1815, na página 11, no tomo 1, onde se diz: 4 lojas de Portugal fazem um pedido similar e solicitam à grande loja autorização para professarem os ritos da Inglaterra sob sua proteção. Os irmãos aceitam esse pedido e o acordo é regulamentado imediatamente. Nós temos aqui um tratado de Portugal e França, que foi ratificado em 25 de abril de 1804, cujo original trazido pelo irmão Hipólito José da Costa, quando preso pela Inquisição em 1802, foi apreendido junto com seus documentos. Aí eu vou mostrar esse detalhe que está em vermelho para os irmãos no próximo slide. Esse referido tratado é assinado por parte do Grande Oriente Lusitano pelo irmão Egas Muniz, cavaleiro Rosa Cruz, o que já denota que as ordens de sabedoria do rito francês já existiam anteriormente em Portugal, corroborada pela Constituição do Grande Oriente Lusitano, de 1806, onde se refere às diferentes ordens e capítulos do rito francês, nos seus capítulos 3º e 13º. Os irmãos observem aí o detalhe na figura 5, indicando Egas Muniz, cavaleiro Rosa Cruz. Aqui nós temos o Tratado de Portugal e França, cuja ratificação foi feita em 19 de junho de 2004, onde diz: declarando-se confirmada a patente otorgada em 1804 ao Grande Oriente Lusitano pela constituição de um grande capítulo geral do rito sírio francês, rito de fundação da maçonaria do século das luzes, e reconhecemos, hoje, o soberano grande capítulo de Cavaleiros Rosa Cruz como herdeiro legítimo de sua jurisdição. Essa confirmação reconhece os títulos, direitos e prerrogativas para a constituição de capítulos praticantes das ordens de sabedoria do rito francês. 19 de junho de 2004, Dera Vulgar. Nós temos aqui a patente para a quinta ordem, concedida em 30 de 11 de 2007, e ali nós destacamos: dada a solicitação feita pelo soberano grande capítulo de Cavaleiros Rosa Cruz, grande capítulo geral do rito francês de Portugal, declaramos para presente a concessão da patente da quinta ordem de sabedoria do rito francês, 30 de 11 de 2007. Nós temos aqui o Tratado de Portugal e Espanha, onde evidenciamos aqui os 2 primeiros tópicos do tratado, celebrado o 8º dia, no dia do 3º mês de 2010. O primeiro diz: o grande capítulo geral do Grande Oriente de França entrega a carta patente ao irmão Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça em 1802. Segundo, o Tratado de Amizade entre o Grande Oriente da França e o Grande Oriente Lusitano, do 25º dia do 2º mês de 5 de 1804, confirma a existência das ordens de sabedoria do rito francês ou moderno em Portugal. E voltando ao Brasil, meus irmãos, conforme relatado pelo irmão José Bonifácio em seu famoso manifesto, em 1800 funcionava uma loja por nome de União, sendo substituída por outra com o nome de Reunião, filiada à Ilha da França ou então Ilhas Maurício. O Grande Oriente Lusitano, desejando propagar no Brasil a verdadeira doutrina maçônica, nomeou para esse fim 3 delegados com plenos poderes para criar lojas regulares no Rio de Janeiro, filiadas àquele Grande Oriente. No Almanaque Maçônico de 1847, encontramos uma preciosa informação que nos parece ser plausível. Lá diz: posto que no princípio desse século já se tinham juntado no Rio de Janeiro alguns maçons em uma loja, a que deram o título de reunião, todavia, como não trabalharam regularmente, não poderemos datar o estabelecimento da maçonaria senão do ano de 1803, quando o Grande Oriente Lusitano, querendo propagar as verdadeiras doutrinas maçônicas no Brasil, nomeou para esse fim 3 delegados com plenos poderes de criar lojas regulares no Rio de Janeiro, filiados ao Grande Oriente Lusitano. E ainda tem: consta por documentos autênticos que no dia 5 de julho de 1802, fora criado ao oriente da Bahia a loja Virtude e Razão do Rito Moderno, de cujos seios saíram outras oficinas. Foram elas a loja Virtude e Razão restaurada, instalada com 12 obreiros, que da primeira passaram a fundar em 30 de março de 1807, e que em 10 de agosto de 1808 tomou o título de loja Humanidade, e a loja União, criada em 12 de setembro de 1813 por 18 irmãos da mesma loja mãe Virtude e Razão. Completa-se o número de 3 oficinas, decidiram os irmãos que as compunham criar ali, como com efeito criaram, um Grande Oriente brasileiro, cujos trabalhos ativos, bem como os das lojas, cessaram, contudo, em razão das comoções políticas e, com especialidade, por causa da desastrosa Revolução de Pernambuco em 1817. Isso eles falando. Simultaneamente, também ocorrido em Portugal, chefiada por Gomes Freire. E agora nós vamos para o início do golpe. O Grande Oriente do Brasil foi fundado em 17 de junho de 1822, tendo como base a loja Comércio e Artes, fundada em novembro de 1815 e fechada em 1817, na época da desastrosa Revolução. Por iniciativa do irmão capitão João Mendes Viana, a Comércio e Artes foi reinstalada em 24 de junho de 1821, sob os auspícios do Grande Oriente de Portugal, Brasil Algarves, quando aumentou seu título para Comércio e Artes na Idade do Ouro. Dividida em mais 2 lojas, União e Tranquilidade e Esperança de Niterói, formaram a base legal da referida fundação. O seu primeiro grão-mestre-geral foi José Bonifácio de Andrade Silva e Joaquim Gonçalves Ledo, seu primeiro grande vigilante. Nós temos aqui o recorte do boletim do golpe de janeiro e fevereiro de 1902, onde encontraremos o seguinte: a loja Comércio e Artes, nós temos aqui a ata de reinstalação. A fundação foi em novembro de 1815, fechamento na Revolução de 1817, a reinstalação em 24 de junho de 1821,
Novo nome, Comércio e Artes da Idade do Ouro, auspícios, Leonete Portugal, Brasil Algarves, rito francês ou moderno, grifo nosso. Agora nós vamos começar a entender os equívocos, meus irmãos. O irmão Manuel Joaquim de Menezes, em seu trabalho de exposição histórica da maçonaria no Brasil, publicado no boletim do GOB número 3 e 4 de 1875, além de datas, se equivoca quanto ao primeiro rito. Ele diz que a reinstalação da loja Comércio e Artes seria no dia 2 de junho de 1821. A fundação do GOB, ele afirma ser no dia 28 de maio de 1822 e ainda afirma que as primeiras lojas brasileiras eram adorinamitas. A respeito do que comenta o irmão Manuel Joaquim de Menezes, nós vejamos o seguinte. O Almanaque Maçônico de 1847, na página 80, diz: consta por documentos autênticos que, no dia 5 de julho de 1802, fora criada a Oriente da Bahia a loja Virtude e Razão do Rito Moderno, de cujo seio saíram outras oficinas. Portanto, meus irmãos, aqui já fica claro que existiam, sim, lojas do Rito Moderno na oportunidade, e essas também foram base do primeiro grande Oriente do Brasil, a Bahia, cujo grão-mestre foi Antônio Carlos de Andrada. Nós temos aqui a capa da revista Astrea, editada pelo Supremo Conselho do Brasil, do Rito Escocês Antigo e Aceito, números 9 e 10, setembro e outubro de 1928. Aqui nós encontramos esses detalhes que eu vou dizer aos irmãos. Nas páginas 332 e 333, comenta o soberano e grande comendador, irmão Mário Bering. Todas essas lojas, porém, trabalhavam no rito moderno, embora Manuel Joaquim de Menezes afirma que funcionavam na Dorinamita. O Grande Oriente do Brasil trabalhou sempre no rito moderno, e a prova disso está em suas próprias atas, em que há sempre referências exclusivas aos graus desse rito, jamais dos outros. E ainda disse o irmão Mário Bering, é conclusão natural em escritor que de ritos nada percebia em suas publicações históricas sobre maçonaria. Menezes equivoca-se muito, deixa-se trair por sua memória e articula fatos sem o menor senso crítico na análise que deles faz. Corroborando com o que disse o irmão Mário Bering, encontramos no livro A Maçom da Independência, do irmão Teixeira Pinto, informações importantes tais como: equívoco de datas a partir do irmão Barão do Rio Branco, em notas à História da Independência do Brasil, de Varnhagem, copiando o erro difundido pelo maçom Manuel Joaquim de Menezes, que publicou, depois de 36 anos fato, um trabalho intitulado Exposição Histórica da Maçonaria no Brasil, na qual fixou a data de 28 de maio de 1822 para a fundação do Grande Oriente do Brasil. Embora emérito historiador, José Maria da Silva Paranhos, Barão do Rio Branco, confiou numa informação totalmente equivocada. Aí nós encontramos no boletim esse trecho. Equivocou-se o irmão Menezes, porque o Grande Oriente do Brasil foi fundado a 17 de junho de 1822, conforme o comentário que vemos no trecho da fundação no boletim de janeiro e fevereiro de 1902. Nós temos aqui ainda, é verdade que Varnhagem se baseou na exposição histórica da maçonaria no Brasil, Dr. Manuel Joaquim de Menezes, mas Simão interpretou mal a data de 28 do terceiro mês do ano da verdadeira luz, de 5.822, da ata de fundação do Grande Oriente, a qual, de acordo com o calendário gregoriano maçônico, estampado no boletim, em janeiro do corrente ano, corresponde a 17 de junho de 1822, na Era Vulgar. Então, segue Teixeira. O irmão Menezes não apresenta uma cópia exata das 19 atas que se encontram no livro de ouro do Grande Oriente do Brasil. Ele divaga sobre o que está escrito e acrescenta que não viu. E não viu, porque não podia ver. É fácil chegar a esta conclusão, considerando que o irmão Menezes havia sido eleito e empossado no cargo de cobridor da loja número 2, União e Tranquilidade, e como tal, estava obrigado a ficar no vestíbulo, juntamente com os irmãos cobridores das lojas número 1, Comércio e Artes, e número 3, Esperança e Niterói, respectivamente. Os irmãos Pedro, Grimaldi e padre João José de Carvalho Coleta, com o fim de identificar os irmãos pertencentes a cada um dos citados quadros que compareciam às Assembleias Gerais. Ora, ficando longe e fora do recinto, é certo que o irmão Menezes não podia ter conhecimento do que se passava nessas assembleias, ressalvando-se apenas o que, ocasionalmente, algum irmão lhe contasse depois. Continua Teixeira Pinto. Sendo ele, Menezes, naquela época, um dos poucos sobreviventes do movimento maçônico de 1822, era natural que o cercassem do carinhoso respeito de que se tornara merecedor. Assim, ao atender, também, um pedido do irmão Melo Moraes para fornecer algumas informações que seriam publicadas no Brasil Histórico, ele escreveu sua já fraca memória, editando, truncando datas, nomes e locais. E para verificar que estamos mais ou menos certos em nosso raciocínio, comenta Teixeira Pinto, basta atentar na declaração que ele faz ao encerrar o seu trabalho. Entre outras razões que apresenta, termina deste modo: sinto não poder indicar outros nomes ilustres, não só por não me recordar depois de 36 anos, como por ignorar o que praticaram outros com quem não estive em contato, de cuja omissão involuntária espero ser desculpado. Haviam decorridos 36 anos. Era difícil, quase impossível, ser rigorosamente exato. O irmão Manuel Joaquim de Menezes esperava ser desculpado por aqueles que involuntariamente tivessem omitido. Longe estava ele de imaginar que também se necessitava ser desculpado pela confusão que iria criar com alguns equívocos que se encontram na sua exposição histórica da maçonaria no Brasil. Na página 7 do seu livro,
O irmão Teixeira Pinto transcreve a ata que consta na exposição histórica do irmão Manuel Menezes e evidencia os nomes dos maçons fundadores da loja Comércio e Artes com seus nomes simbólicos, como, por exemplo, JMV ou Graco, que seria o capitão João Mendes Viana. Vaia, ou Apolônio Moilon, que seria o doutor João José Vaia. Pelias Oreste, que seria o padre Manuel Pelias Ferreira Pita, entre outros. E por conta dos nomes simbólicos, raciocina o irmão Teixeira Pinto. Assim, não há que duvidar que a reinstalação da Comércio e Artes foi feita sob os auspícios do Grande Oriente de Portugal, Brasil Algarves, e que também a loja funcionava no rito Adorinamita, uma vez que esse rito era e continua sendo o único que torna obrigatório o uso de um nome histórico aos que o praticam. Bom, meus irmãos, encerrando a narrativa do irmão Teixeira Pinto nesse ponto, comentamos que o seu livro é muito analítico, super bem detalhado, há muita segurança nos comentários apresentados, mas contém ao menos um erro de interpretação, como veremos a seguir. Teixeira Pinto se vale dos nomes simbólicos dos irmãos da Comércio e Artes para afirmar serem os mesmos prática exclusiva do rito Adorinamita, ou seja, emitiu a sua conclusão por analogia. Sobre esse detalhe dos nomes simbólicos, seguem informações importantíssimas. O nome simbólico, codinome ou nome de guerra, era costume da época. O primeiro grão-mestre de Portugal, o desembargador Sebastião de Sampaio e Melo Castro, nome simbólico Epiteto, mudado depois para Egas Muniz, era cavaleiro Rosa Cruz, do rito moderno. O grão-mestre José Mendes da Silva Leal tinha o codinome de Ariosto, isso pode ser visto no boletim do Grande Oriente Lusitano de 1869. E o irmão Fortunato Augusto da Silva, mestre eleito dos nobres do rito escocês antigo e aceito, levava o nome simbólico Barroso, entre outros exemplos que mostraremos nas imagens mais adiante. Vemos também no livro A Maçonaria em Portugal, do irmão Oliveira Marques, conceituado escritor português, à página 32, que desde pelo menos 1800 se usava o nome simbólico por compreensiva medida de segurança. Assim, meus irmãos, com as próximas imagens, vemos que a tese sobre a utilização do nome simbólico estará devidamente aclarada. Aqui nós vemos aqui Sebastião de Sampaio de Melo Castro, cujo nome simbólico adotado no rito francês moderno foi inicialmente Kleber Epiteto, depois mudado para Egas Muniz. Nós temos aqui um recorte também do boletim oficial do Grande Oriente Lusitano, onde diz que o grão-mestre José da Silva Mendes Leal tinha o nome simbólico Ariosto, no boletim de 1869. E lá nós temos um trecho que é interessante. Diz assim: se aos grãos-mestres da maçonaria, além do seu nome de guerra, coubesse, como aos reis, um cognome, ao sapientíssimo irmão José da Silva Mendes Leal, competiria com justiça de conciliador. José da Silva Mendes Leal tinha adotado o nome de guerra de Ariosto e possuía o grau de cavaleiro Rosa Cruz. Nós temos aqui um diploma do Grande Oriente Lusitano, onde mostra que o irmão Fortunato Augusto, ele era o irmão, o codinome Barroso, simbólico dele, Barroso. Nós temos aqui um recorte do livro A Maçonaria em Portugal, que diz que desde pelo menos 1800 que os irmãos portugueses, por compreensível medida de precaução, adotavam o nome simbólico ao serem iniciados. José Liberato Freire de Carvalho era Espartaco, e num passaporte de 1804, que é o mais antigo documento subsistente dessa época heróica da maçonaria lusitana, surgem os nomes simbólicos de Egas Muniz, grão-mestre, Cincinato, primeiro grande vigilante, Tito, segundo grande vigilante, Solon, grande administrador, Anjou, grande chanceler, Aquiles, grande esperto, Abner, grande orador, Graco, grande secretário interino, Belisário, grande tesoureiro, e Washington, grande tesoureiro. Temos aqui também o boletim do GOB de número 6, de agosto de 1896, onde indica que as primeiras lojas do GOB eram do rito moderno. Os irmãos observam, vou falar as 3 primeiras lojas, seria Comércio e Artes, está ali bem claro, o rito moderno, a loja União e Tranquilidade, rito moderno, Esperança de Niterói, rito moderno, aí tem Razão, rito moderno, Segredo, rito moderno, e aí vai. Isso está no boletim do GOB número 6, de agosto de 1896. Nós temos também o boletim do GOB número 2 de 3 de agosto de 1896, onde indica que as suas 3 primeiras lojas são do rito francês moderno. Lá diz: com a existência das 3 lojas, todas do rito francês moderno, surgiu a necessidade da criação de um corpo superior autônomo e independente, sendo por isso instalado o Grande Oriente do Brasil. E nós temos aqui, bem mais recente, no livro dos 200 anos do GOB, lançado em 17 de junho de 2022, em sua página 87, que também atesta a adoção do rito francês moderno em sua fundação. Lá diz: no Brasil, o rito moderno foi adotado como rito oficial do GOB já em sua fundação em junho de 1822. Das 3 lojas fundadoras, denominadas lojas metropolitanas, apenas a loja União e Tranquilidade, número 2, ainda pratica o rito moderno. Nós temos algumas outras menções aqui sobre o rito moderno, essa sendo do irmão Joaquim da Silva Pires, que em sua obra Rituais Maçônicos Brasileiros, nos afirma que o GOB foi fundado sob a égide do rito moderno. E ainda mais, que o nome simbólico não era exclusividade do rito Adorinamita. Rito que só iniciou no GOB em 16 de agosto de 1837, na loja Sabedoria e Beneficência. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais disso.
Aí ele ainda diz assim: não nos iludamos com os nomes heróicos, como fizeram alguns estudiosos já falecidos. Na revista Astreia, que é do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceite, 1928, eu tirei alguns recortes. Ali diz: o Grande Oriente brasileiro era do rito moderno, como o Grande Oriente do Brasil. Preferiu a educação e moral desligar-se do Grande Oriente. Acompanhou, há pouco depois, a Comércio e Artes, presidida pelo cônego Januário, o amigo inseparável de Ledo, que, deixando o rito moderno, transferiu seus trabalhos para o escocês. E ainda, para se conseguir a maior perfeição e desarmar a intriga, determinou com prudência o Grande Oriente brasileiro transitar do rito moderno, ou francês, em que trabalhara até janeiro de 1833, para o antigo e aceito de Éredon, ficando, contudo, livre às oficinas seguir qualquer um deles. Nos Anais Maçônicos Fluminenses, de 1832, nós temos assim, na página 52A, 70, logo depois de reinstalado o primeiro reconhecido Oriente do Brasil, que as perseguições do ano de 1822, uma participação e fraternal convite se fez logo para uma gloriosa reunião a esse corpo que no ano de 1830 se erigira em Oriente. Ainda nos Anais Maçônicos Fluminenses, nós temos lá que em 15 de setembro de 1832, o irmão Dom de Ponte Rivera, cavaleiro do Real Segredo, rito escocês antigo e aceito do Grande Oriente peruano, visitando o Grande Oriente brasileiro, é recebido com a solenidade de praxe e em seu discurso comenta, entre outras coisas, que ele vos participa igualmente que segue o rito escocês e já sabe que haveis adotado o rito moderno francês. Responde ao irmão Dom de Ponte Rivera, o irmão Cante, que era o cônego Januário da Cunha Barbosa, cavaleiro Rosa Cruz, entourador da Grande Loja, ou seja, Grande Oriente, que apesar de seguir o rito escocês, que não difere em princípios do rito francês que temos adotado. Ainda nós temos, na página 64, o discurso proferido na respeitável Loja Comércio e Artes, a Oriente do Brasil, pelo cavaleiro Rosa Cruz, Januário da Cunha Barbosa, no ato de tomar posse de venerável em março de 1832. Oficina Comércio e Artes na Idade do Ouro, aqui hoje presido, por vossa eleição, e que nos outros tempos tanto se distinguira pelo zelo de seus obreiros, renasce gloriosa como a fênix dentre as cinzas, em que parecia havê-la sepultada numa indigna perfídia. E nós temos aqui a Constituição do Grande Oriente Brasileiro de 1834. Na página 3, diz que o sublime Grande Oriente Brasileiro, competentemente, autorizado pelo artigo 74, capítulo único, título 5º da Constituição, para fazer as alterações indispensáveis à mudança de rito, decretou em sessão magna de 24 do 6º mês do corrente ano da verdadeira luz, de 5.834, ou seja, 13 de setembro de 1834, era vulgar, as reformas adotadas ao rito escocês antigo e aceito, hoje adotada pelo Grande Oriente Brasileiro. Aos dias está ilegível, mas seria ao 7º mês do ano da verdadeira luz, de 5.834. Nós temos aqui o Jornal do Grande Oriente Brasileiro, número 2, de novembro de 1870, que diz: esses dois corpos maçônicos fizeram parte do Oriente Brasileiro, quando este, deixando o rito francês que seguia, a página 23, não podia o grupo do Lavradio formar um Oriente do rito francês, porque esse já existia no Grande Oriente Brasileiro, que funcionava neste rito, que não estava adormecido. E ainda, não podia o grupo do Lavradio criar um Oriente do rito escocês, não só porque a máxima parte de seus membros pertencia ao rito francês e não tinha poderes para funcionar no rito escocês, como porque existia um Grande Oriente do rito escocês, o de Montezuma. Nós temos ainda no Jornal do Grande Oriente Brasileiro, número 3, dezembro de 1870, a fundação do Grande Oriente Brasileiro, que foi em junho de 1831, e diz: no ano de 1825, alguns maçons intrépidos reuniram-se em quadro errante que denominaram Vigilância da Pátria, repartindo por 2 novos quadros, União e 7 de Abril, que deram a primeira base para o Grande Oriente Brasileiro. Depois que, em junho de 1831, em que se admitira o representante da respeitável loja Razão, Oriente Cuiabá, se formou o Grande Oriente Brasileiro. E sobre os primeiros rituais usados no GOB, nós vejamos aqui no artigo publicado no Abigorna pelo Kurt Prober. Ele diz: ainda no mesmo ano de 1833, a aludida firma Segno Plancher imprimiu para a Loja Comércio e Artes as instruções maçônicas, catecismos e regulamento geral. Não especifica, mas é rito moderno. Nesse ritual mencionado, diz: segundo o original francês, a tradução e anotações de Hipólito, de Londres, que foram designados como delegado do Grande Oriente do Brasil, adotados aos trabalhos da Loja Brasileira Comércio e Artes, que trabalhava no rito moderno em 1822, pelo seu venerável J. da C. Cunha, Januário da Cunha Barbosa, cavaleiro Rosa Cruz, grau 7 do rito moderno, que migrou a sua Loja Comércio e Artes para o Grande Oriente do Passeio em 1833. Carimbado pela Biblioteca Maçônica Mesquita e Passeio, livro 1, possivelmente seria a Biblioteca do Grande Oriente do Passeio. Nós ainda temos aqui no ritual da Loja Comércio e Artes, onde na abertura dos trabalhos de aprendiz se lê na página 22, debaixo dos auspícios do Grande Oriente Brasileiro, que também é conhecido como Oriente do Passeio. E outro material do rito moderno, no ano de 1834, foi impresso na tipografia Segno e Plancher, na Rua do Ouvidor, conforme nós veremos no próximo slide. Esses são os reguladores do rito francês, dos graus simbólicos, esse é o exemplar do venerável,
Rio de Janeiro, 1834, e nós temos reguladores dos graus misteriosos, ou seja, as 4 ordens superiores do rito francês, primeira parte também venerável, e Rio de Janeiro, 1834. E é importante o adendo que eu falei para os irmãos, com referência ao rito da Dorinamita, que cabe um importante comentário a respeito disso. O que seria o primeiro Grande Oriente brasileiro, fundado em 1813 pelo irmão de José Bonifácio, Antônio Carlos de Andrada, o qual encerrou suas atividades em 1817 por conta da Revolução Pernambucana. Em pesquisa feita pelo professor Pablo Antônio Iglesias Magalhães, doutor em História pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, e docente da UFOB, Centro de Humanidades Universal da Universidade Federal do Oeste da Bahia, autor de diversos trabalhos acadêmicos, corroborado pelos irmãos Kleber Tomás Viana, que vos fala, e o irmão Anderson Martins, membro das lojas simbólicas na Inglaterra, que tirou as fotos do referido ritual diretamente no Museu da Inglaterra, se chegou a um único exemplar que se tem notícia até então. Tudo leva a crer que tal ritual tenha sido utilizado por volta de 1813 e que tenha sido base para os rituais Adonamita de 1836 e 1837, conforme veremos a seguir. Essa aqui é a informação que nós temos sobre esse ritual. Aqui estou eu, o professor Pablo e nosso querido irmão Anderson. E ali nós temos uma capa onde diz assim: compêndio das instituições maçônicas para uso do GOB, recopilado por um cavaleiro de todas as ordens maçônicas. Volume 1, 2 e 3, Maçoneria Adonamita, azul, impressão do silêncio, ano 50. Exemplar raríssimo, pertencente à livraria do Museu de Londres. Agora nós temos aqui, na introdução dessa coleção preciosa da Maçonaria Adonamita, de 1836 e 1837, o seguinte comentário do editor. Ele diz: quando eu me empregava na tradução da obra Recuo Precier de la Maçoneria Adonamita, felizmente me veio às mãos o compêndio das instituições maçônicas para uso do GOB, e convencido da sua identidade, melhor disposição em algumas suas partes, não hesitei em me aproveitar de um trabalho já feito, mas sem perder de vista o original francês e ainda mais colhendo o que necessário me foi, do que a respeito consta da obra Tuilé de l'Écossisme, tendo conseguido reunir essa edição a vantagem de ser mais completa do que aquela, ou pelo aperfeiçoamento de alguns pontos, ou, enfim, pelo aditamento do grau de Noakita ou Cavaleiro Prussiano, bem como do caderno secreto dos 13 graus de que é composto o rito de que se trata. Esforcei-me por enriquecê-la com as formalidades rituais dos 3 primeiros graus, mas, a meu pesar, não os pude conseguir. Sendo raríssima a precitada e antiga edição do Compêndio das Instituições Maçônicas, a atual edição, muito mais digna, se faz de um favorável acolhimento, o autor. Então, pelo comentário, pode-se deduzir que, em 1836 e 1837, ele estava se referindo à tradução do Recuo Precier de la Maçoneria Adonamita. Ele chegou às mãos do compêndio de que estamos tratando, e dele se aproveitou de algumas partes. Não deixou de se atentar ao Recuo original francês e ainda colheu informações de Toilé de l'Écossisme, fazendo assim, a seu ver, uma mescla das 3 fontes pesquisadas, que deixou aprimorada em detrimento àquela a edição do Adonamita 1816 e 1837, utilizada no GOB, quando então lá o implantaram através da loja Sabedoria e Beneficência, fundada em 1837. Como ainda não conseguimos o restante das páginas do ritual depositado no Museu de Londres, e ainda não tivemos possibilidade de analisar a marca d'água deste compêndio, para identificarmos a data de sua impressão, deixaremos esse assunto para uma próxima oportunidade. Nós temos aqui que em 2 de agosto de 2022 foi iniciado na loja Comércio e Artes o príncipe regente Dom Pedro I, adotando o nome histórico de Guatimozin. Ele, num breve intervalo de tempo, foi exaltado ao grau de mestre, elevado ao 7º grau na época do rito moderno, Cavaleiro Rosa Cruz, e eleito grau-mestre em 4 de outubro, fechando no dia 25 do mesmo mês. Eu vou pular essa parte aqui dos objetos maçônicos de Dom Pedro, mas esse trabalho vai estar em mãos do nosso irmão Vinícius, que vai distribuir aos irmãos que assim o desejarem, onde eles desenvolvem um estudo sobre os paramentos do nosso irmão Dom Pedro. Esse seria o avental, e aí nós temos aqui as informações do avental, a análise feita pelos irmãos da ciência, revista Ciência e Maçonaria, e nós temos aqui também a informação da cruz, da rosa, e eles dizem, terminam assim: devido à semelhança do avental descrito nesse ritual de 1834 e o pertencente a Dom Pedro I, pode-se corroborar a formativa de ser do grau 7 do rito moderno, bem como ser passível ao seu uso pelo imperador. Dom Pedro, temeroso em consequência de denúncias feitas a ele, que elementos do Grande Oriente, contando com o apoio de alguns oficiais da tropa, tentariam depor os ministros, envia um bilhete a Ledo pedindo que suspenda os trabalhos maçônicos até segunda ordem, revogando tal ordem 4 dias depois. Meu Ledo, convido a fazer certas averiguações, tanto público como particulares da maçonaria, manda primeiro como imperador, segundo como grão-mestre, que os trabalhos maçônicos suspendam até segunda ordem minha. É o que tenho a participar-vos. Resta-me reiterar meus protestos como irmão.
No entanto, o Grande Oriente só foi restaurado em 1832 por José Bonifácio de Andrade e Silva, continuando seus trabalhos no rito moderno, antecedido pelo Grande Oriente Brasileiro, também conhecido por Grande Oriente do Passeio, que foi fundado em junho de 1831, também trabalhando no rito moderno. Meus irmãos, ao final desse trabalho aqui, tem um breve resumo de todas as literaturas utilizadas para essa palestra. Os irmãos poderão estudar com muita tranquilidade o que nós estamos falando aqui. Finalmente, meus queridos irmãos, em tempos atuais, acrescentamos que o Supremo Conselho do Rito Moderno, que administra os altos graus, trabalha no grau 9, trabalha de sapiência, e tem um âmbito de atuação nacional e internacional. Nos estados, aos grandes conselhos estaduais, que funcionam com grau 8, cavaleiro da águia branca e preta, e dentro de cada um deles, nós subimos capítulos regionais que trabalham nos graus 4, 5, 6 e 7, eleito, escocês, cavaleiro do Oriente, da espada e do cavaleiro Rosa Cruz. O Supremo Conselho do Rito Moderno atualmente funciona sob a presidência do eminente soberano grande inspetor-geral, irmão Pascal Mineira Filho, que tem como seu delegado no Vale da Bahia o irmão Vitor Pereira Ribeiro. Conclusão. O mérito e êxito dessa obra é fruto de árduo trabalho de pesquisa onde se buscou consenso e unanimidade nos escritos de especialistas da matéria. Mas se me der concluir, após a análise dos documentos, livros e demais compêndios consultados, o rito francês moderno foi o primeiro rito brasileiro regular, bem como o rito de fundação do Grande Oriente do Brasil, não havendo até a presente data pesquisa que supere essa afirmativa. No entanto, como uma ação compete à constante busca da verdade, seguimos nossos estudos. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Aqui um breve